igreja, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Amém. O Senhor é maravilhoso e Ele já tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor já falou comigo essa noite. E com você, já falou? Amém. Esses louvores, esse em especial, João, acredito que você foi muito feliz em colocá-lo na nossa liturgia e em expressar a grandeza do nosso Deus com um cântico tão lindo. Eu queria convidar os amados irmãos e irmãs que abram a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23. Esse texto é um texto que talvez não seja um texto tão falado, tão discutido, e não seja tão mencionado em algumas prédicas. Contudo, é um texto muito valioso e um texto que faz menção a 3 figuras que pretendo falar com os amados nessa noite. É um texto muito lindo, que nos traz lições de vida e ministerial muito importante. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura do texto que se encontra em 2 Samuel 23, a partir do verso de número 8 até o número 12. Faremos a leitura do 8 ao 12 do capítulo de número 23. Todos encontraram? Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bessebete, filho de Tequemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os fariseus ali reunidos para a peleja, quando já havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a sua mão e ficar pegada à espada. Aquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e defendeu-o, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Palavras do Senhor. Curva a sua cabeça. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, Senhor e Rei celestial. Pai, nesse instante, Senhor, diante de Ti estamos, Teus filhos e filhas, Senhor. E pedimos, Pai, a inspiração dos altos céus, Senhor. Que o Senhor fale com cada um de nós, meu Pai, nesta noite, através da Tua palavra. Essa palavra santa, pura, e que nos traz, meu Pai, a vida. Senhor, usa, meu Pai, esse pequeno homem que se encontra, meu Pai, nessa tribuna, diante dos Teus filhos. Um homem pobre, cego e nu, que não tem nada de si mesmo, meu Pai, que possa agradar os Teus filhos. Mas pela Tua graça, Tua misericórdia, aprove ao Senhor, meu Pai, colocar-me diante do Teu povo e falar aos Teus, Pai. Que esta palavra ache guarida e morada no coração dos Teus filhos. Que como uma flecha, meu Pai, inflamada pela Tua palavra, que ela seja, meu Pai, direcionada ao coração dos Teus filhos e acerte o alvo. Que essa palavra dê fruto, e esse fruto permaneça, meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, como falei, esse texto é um texto que não é muito discutido habitualmente. Contudo, ele faz menção a 3 figuras muito importantes. Figuras essas que, de forma alguma, Deus podia furtar-se de deixar de falar desses homens e do reinado do rei Davi.
Esses homens são conhecidos por serem os valentes de Davi, aqueles que pelejavam bravamente contra o inimigo para defender aquele que era ungido do Senhor. E Deus tinha algo com esses homens muito maravilhoso. O livro de Samuel, a sua particularidade, ele nos enfatiza sempre 3 posições da forma que Deus age. A forma que Deus age em nós, por nós e através de nós. Essas são as ênfases desse livro. O livro de Samuel, ele é enredado geralmente nesse sistema. É o sistema de Deus se colocando como Deus Todo-Poderoso e mostrando as suas ações na vida de seres humanos pequenos, que não têm sobre as suas mãos força alguma. Mas quando o Senhor age, Ele faz então pessoas comuns serem pessoas que têm algo maravilhoso acontecendo em suas vidas. E nós vemos aqui a história e o relato desses 3 homens. O primeiro homem citado, Josebe-Bessebete. Esse homem, irmãos, nós vemos com uma particularidade muito interessante. É um homem que foi levantado para defender o reinado de Davi. E esse homem, a palavra relata que ele está pelejando com 800 pessoas. Quando nós nos deparamos com essa informação no texto, nós acabamos ficando um pouco questionativos, porque como pode um ser humano comum enfrentar 800 homens? Nós entendemos e até podemos absolver a ideia de uma pessoa que tenha alguma habilidade na arte marcial, que combata com 1, 2, até 3, nós podemos conceber que essa pessoa consiga ainda, manejando bem alguma coisa, derrotar 3 pessoas. Mas o texto nos dá a informação que esse homem sozinho derrota 800 homens. Nós vemos então aqui a grandeza de Deus sobre a vida de alguém que se coloca ao dispor de Deus. Porque Deus, Ele é aquele que faz coisas miraculosas. Ele é aquele que faz milagres e prodígios que o homem não explica. E como explicar então tal feito como esse? Um homem sozinho desbravar 800 pessoas é algo incompreensível a nós. Mas quando olhamos para aquele que está sobre esse homem, nós conseguimos entender e aceitar que Deus, sendo todo-poderoso, não há batalha alguma que Ele não possa vencer, quando nós estamos na direção dEle. Então, a primeira coisa que nós conseguimos extrair desse texto é justamente a informação de que quando Deus está no controle das nossas vidas, independente da situação que possa se apontar no horizonte, nós somos mais do que vencedores, porque Deus está conosco. E é Ele quem batalha as nossas batalhas. É Ele quem se faz maior do que qualquer que seja o inimigo. Na sequência nós vemos então o relato de um outro homem. Esse homem, Eleazar. A particularidade da vida desse homem é bem similar ao do primeiro. A palavra diz que esse homem, lá em 1 Crônicas, nós vamos ver esses relatos com um pouco mais de profundidade. E a palavra diz que esse homem, não 800, mas 600 homens, ele vai desbravar a sua espada. A batalha é tão intensa no decorrer da madrugada que o sangue vai escorrendo sobre a sua mão, conforme ele vai derrotando os inimigos. E aquele sangue vai se encrostando sobre a sua mão, de modo em que a espada vai ficar ligada sobre a sua mão. Ela se torna uma só com ele. E ele consegue também desbravar 600 pessoas. Olha só, que coisa interessante. Uma noite inteira em batalha. Um homem sozinho com uma espada. Mas ele se faz vencedor diante do inimigo forte que vem contra ele. Porque não é ele, mas sim o Deus que faz através dele sinais e prodígios maravilhosos. Por fim,
nós vemos então a história desse homem a qual quero dedicar um pouco mais de delicadeza ao tratar a forma que ele é apresentado. Esse homem se chama Samá. No versículo de número 11 vai dizer assim: depois dele, Samá, filho de Agé, Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Irmãos, esse homem é um dos homens que mais chama a atenção, ao meu ver, nesse texto. Porque é um homem que é apresentado em uma particularidade diferente. Aqui nós vemos um homem que acabara de passar por todos esses eventos que nós acabamos de ver. Ver guerreiros lutando e pelejando contra o inimigo e se colocando forte diante desses inimigos. Mas a particularidade que nós vemos nesse texto é que em um lugar chamado Leí, que é fronteira da terra dos filisteus, ali havia um terreno, um pequeno terreno. E o que tinha nesse terreno? Lentilha, que era algo que não era tão valioso, era algo que não tinha tanto valor assim. Contudo, era uma terra que Deus tinha prometido ao seu povo. E por ser promessa de Deus, aquele homem se vê, naquele momento, na obrigação de lutar por aquilo que Deus dá ao seu povo. A primeira coisa que nós vemos na vida desse homem, que nos chama a atenção, é o que ele faz. Todos, a palavra diz que todos estão fugindo. A palavra vai dizer no versículo de número 11 assim, depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia. O povo estava fugindo. Até mesmo esses homens que tinham desbravado a espada, e com a sua força, 800, 600, agora estão fugindo. Mas esse homem, Samá, vendo uma terra que Deus prometeu para ele, ele faz o oposto de todos os outros. Ele não foge, ele fica. A primeira coisa que nós vemos de interessante na vida desse homem é que ele não foge do problema, ele encara o problema. A primeira coisa que eu quero trazer ao seu pensamento hoje é exatamente isso. Quantas vezes nós não temos algo de Deus em nossa vida? E muitas vezes pelo cansaço das batalhas, muitas vezes por desbravar tantas batalhas e vencer batalhas até mesmo que nós entendemos que foi um milagre, porque sozinho não venceríamos. Mas depois de passar por tanta coisa na nossa vida, nós não nos encontramos em um momento de enfado, de tristeza, de dor e lamúria, onde muitas vezes desistimos e fugimos. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, até mesmo no nosso lar, nós deixamos de lado aquilo que Deus nos entregou em nossa mão e fugimos do problema. Quantas pessoas não estão com o seu lar em pandemônio, filhos fora do altar, maridos, esposas que não acompanham o seu cônjuge até o altar, que saíram e foram curtir a curtição do mundo, deixando de lado aquilo que Deus tinha dado em suas mãos. E as lutas que foram empreitadas em todo o decorrer da vida, muitas foram vencidas, mas em algum momento isso nos fere tão forte que acabamos desistindo. E quantas pessoas, irmãos, não estão fugindo da presença do Senhor, porque entendem que já não faz mais sentido lutar pelas coisas de Deus. Quantas pessoas não estão desistindo no meio do caminho, porque estão em meio a uma batalha muito grande, envolto a um problema tão grande,
que gostaria não ter mais esse problema. E às vezes mascara, deixando de lado, se furtando ao fato de que aquilo é real e existe. Nós aprendemos com esse homem Samar, nesta noite, que como servos de Deus, nós somos levantados por Ele, mas não para fugir, mas sim para encarar os nossos problemas de frente. O Senhor te chama, Ele me chama nesta noite para encarar os nossos problemas. E ora eu perguntar aqui, quem não tem problema aqui nessa noite? Todos nós enfrentamos batalhas. Todos nós enfrentamos dificuldade. E muitas vezes nós já batalhamos tanto e vencemos tanto. Mas há algumas batalhas que nos ferem de forma diferente. E nós acabamos desistindo. Mas olhe para a história e o relato desse homem hoje. E encoraje-se com a vida desse homem. Não fuja. Encare. E é isso que esse homem faz. Só que a forma que ele faz isso é muito interessante. Porque nós entendemos que um guerreiro em batalha, a primeira coisa que forja na vida de um guerreiro que vai batalhar é o treinamento. O treinamento do guerreiro é estratégico. Ele se coloca em locais estratégicos para poder guerrear e vencer uma batalha. O guerreiro jamais vai se expor gratuitamente e se colocar no meio da linha de tiro, porque ele vai morrer, certamente. Mas Samar, ele faz totalmente o oposto. A palavra diz que quando os filisteus vêm e todos estão fugindo, ele vai até o meio daquele terreno. E ele vai ali para o centro do terreno. Imagine você, esse homem agora está exposto a todo tipo de sorte de ataque. Esse homem poderia ser atacado de frente, de trás, aos lados, porque ele estava no centro. Podiam vir flecheiros e acertá-lo da hora que quisesse. Mas o que é interessante, que nós vemos aqui, é que assim como aconteceu na vida dos seus antecessores, também está acontecendo em sua vida. Samar, ele vai para o centro daquele campo, porque ele entende algo muito importante em Deus. Irmãos, o melhor lugar que nós podemos estar para confrontar o nosso inimigo é no centro da vontade de Deus. O que esse homem nos ensina aqui é que se ele vai com as suas forças, com a sua perícia, com aquilo que ele aprendeu como guerreiro, ele certamente iria falhar em sua jornada. Mas ali não, ele está se colocando no centro da vontade de Deus. A primeira coisa que ele está fazendo, essa batalha não é dele, é do Senhor. Então a confiança também tem que ser não dele, não nele, mas do Senhor. Quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, Deus age em nosso favor. É Ele quem peleja a minha e a sua batalha. Não somos nós. Por mais que você seja forte, por mais que você seja corajoso ou corajosa, você não tem como vencer muitas vezes uma batalha. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque eu jamais vi um justo sem resposta, ou a sua descendência a mendigar pão. Isso é palavra do Senhor. Isso é o que o Senhor diz para mim e para você nesta noite. Então Samar, ele nos ensina aqui uma verdade que é absoluta. Quando nós vamos lutar uma batalha, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que temos que estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade, por quê? E para quê? Exatamente, esse texto nos vai dar então a informação. Pôs-se Samar, versículo 12, no meio daquele terreno e defendeu. O que Samar está fazendo e está nos ensinando nessa palavra é algo muito importante para mim e para a sua vida. Às vezes, irmãos, nós achamos que o que nós fazemos na casa do Senhor é de pequena valia.
ou que talvez nós não somos tão importantes. Mas eu quero te dizer algo muito forte nesta noite. Você não é um acaso. Você não é um reflexo de vários acontecimentos que chegaram ao que se determinou ser você hoje. Pelo contrário, você é um projeto de Deus. Um projeto que Ele esquadrinhou. O salmista no Salmo 139 nos dá a informação que Deus Ele tece o ser humano no ventre da mãe. É algo maravilhoso que não dá para se explicar. Deus, Ele planejou você. Deus, Ele te desenhou, Ele te fez. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele te gerou. Você não é um acaso. E por não ser um acaso, Ele também tem planos na sua vida. E às vezes você pode pensar que você é só mais um em meio à multidão. Mas eu quero te dizer categoricamente, não é. Você é muito importante na obra do Senhor. Você só precisa se colocar no centro da vontade do Senhor, para que Ele te mostre a grandeza dEle e que Ele faça grandes feitos em sua vida, por ti, em ti e através de ti. O Senhor quer usar a sua vida, Ele quer modificar a sua história. Só que às vezes nós passamos por tanta turbulência na nossa vida e na nossa comunhão até mesmo de fé, que às vezes nós precisamos ficar nos afirmando uns com os outros. Às vezes nós precisamos ficar lutando por coisas tão pequenas. Isso acontece em demasia até na igreja. Pessoas lutando por cargo. Estávamos ontem em uma reunião familiar, e ali ouvimos uma história de uma moça que é mulher de um pastor e é diaconisa, e ela falando, mas a mulher tem que ajudar o marido, porque senão o marido não vai conseguir subir de cargo. A referência dela ao cargo, à posse, a algo dentro da igreja, uma coisa totalmente fora de contexto, desconexa com aquilo que é realmente a vida do cristão. A igreja não é lugar de cargo, irmãos. A igreja não é lugar de disputas. A igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de serviço. O serviço de adoração ao nosso Deus. E quando nós fazemos isso com excelência? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Samar nos mostra isso. E ele defende algo que ninguém quer defender. Samar é o único que fica para defender um terreno que para todos é escanteado. É só lentilha. É só um pouquinho de terreno. Mas quando a pessoa tem a visão de Deus, quando a pessoa enxerga o reino de Deus como algo maravilhoso, não existe coisa pequena no reino de Deus. Tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos vale a pena. Mas isso não se aplica tão somente à casa do Senhor, como tudo em que o Senhor nos dá. O seu emprego. Você acha que você conseguiu só pelos seus méritos? Você acha que você conseguiu estar na empresa que você está só porque você é belo, forte, inteligente? Não, irmãos. Se Deus não estiver na sua vida, nem no ar, você consegue puxar para os seus pulmões. Tudo que acontece em nossas vidas é graça imerecida. É favor de Deus sobre nós. E Deus, Ele nos dá coisas para que nós possamos tomar conta. E nós temos que lutar por aquilo que Deus nos deu. Eu não sei o que Deus entregou na sua vida, seja ministerial, seja como ser humano, seja como um líder na sua família. Mas eu sei que Deus te entregou. Porque a Bíblia é categórica em dizer que os filhos são herança de Deus para as nossas vidas. E eu te pergunto, onde estão os seus filhos? Onde estão os nossos filhos? Onde estão os filhos dos nossos filhos? Nós estamos desistindo, irmãos.
de lutar por aquilo que Deus tem dado em nossa mão. A nossa família é o primeiro campo de batalha que o Senhor coloca para que nós guerreemos e para que nós possamos prevalecer contra o inimigo. O maior campo de batalha que o ser humano tem é dentro do seu lar. O próprio Jesus disse isso, que um profeta de casa não tem valor, mas é lá que as nossas batalhas são travadas. Nós vemos crentes chorando por estar com seus filhos fora da igreja, pastores, pastoras que têm os seus filhos fora da igreja, porque estão totalmente desviados do foco que é Cristo. Mas o Senhor entregou para nós essa terra. É tu e a tua casa quem servirá ao Senhor. Isso é uma promessa de Deus, e a palavra do Senhor não volta vazia. Ela não é mentirosa. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, nós temos que olhar para aquilo que Deus tem dado, para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, e começar a agir. E como fazemos isso? Nos colocando no centro da vontade de Deus. Mas não basta estar no centro da vontade. Nós temos que pelejar. Nós temos que lutar. Nós temos que ser ferrenhos com aquilo que o Senhor colocou em nossa mão. O Senhor colocou na sua mão algo que Ele sabe que você é capaz de carregar. O Senhor não te dá uma cruz que você não possa carregar. O Senhor não te testa além das suas forças. O Senhor te dá exatamente aquilo que você é capaz de carregar. Só que às vezes nós esquecemos disso. E esquecemos por quê? Porque a nossa vida é difícil. Nós lutamos demais. O problema é que nós temos lutado por coisas que não são exatamente as coisas que Deus quer que nós lutemos. Nós vivemos o dia inteiro enfadigados. Acordamos cedo, dormimos tarde, trabalhamos muito, fazemos hora extra, estamos sempre ligados no 220 e muitas vezes estamos negligenciando a obra que Deus colocou em nossas mãos, negligenciando a família que Deus colocou aos nossos cuidados. Eu comentei com uma amiga minha essa semana e falei para ela: eu tenho um filhinho de 8 anos que está crescendo. O pai está ali, mas não está. Porque na maioria do tempo o pai está ou trabalhando, ou na igreja, ou estudando. Mas com a criança, dando um tempo de qualidade, muitas vezes não está. Isso é um erro meu. Aqui é eu colocando o meu rosto, a minha cara, tá? É o Fabiano Fábio, pecador, que precisa de conserto também. Mostrando que nós estamos falhando com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos olhar com mais cautela e cuidado as coisas que Deus tem nos dado. Qual foi a última vez que você deu um tempo de qualidade para seu esposo, sua esposa, para o seu filho, sua filha? Qual foi a última vez que você deu um tempo de qualidade para o ministério que Deus te levantou? Qual foi a última vez que você fez isso, glorificando a Deus e lutando contra todas as adversidades que se levantam? Porque não é fácil, irmãos. O homem faz plano. O homem planeja o seu dia inteirinho. Ele acorda naquele dia e fala: hoje eu vou fazer isso, isso e isso. No final do dia ele está frustrado, cansado e triste, porque metade das coisas que ele determinou fazer não conseguiu. A falta do planejamento verdadeiro, daquilo que nós precisamos buscar, é exatamente o que Samar nos está mostrando. Tudo aquilo que Deus coloca em nossa mão é valioso. E por mais que para outras pessoas possa parecer tão somente algo pequeno, como um terreno de lentilha, as coisas de Deus merecem o nosso amor, a nossa dedicação, e merecem a nossa batalha. Samar nos ensina então
que nós devemos sempre estar pronto a combater um bom combate, a encarar de frente os nossos problemas, a estar no centro da vontade de Deus e a pelejar. Porque no fim, Deus se revela na minha e na sua história e Ele efetua sobre nós um grande livramento. O Senhor, Ele só precisa da sua ação para que Ele faça todo o milagre acontecer. O Senhor, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa nesse mundo. Só que Ele gosta de ver você se colocando no centro da vontade para que Ele age através da sua vida. Porque através da sua vida, Ele ganha outras vidas. Através do seu ministério, Ele levanta outros ministérios. Através do seu testemunho de fé, a sua família caminha com Ele. O Senhor te levantou e Ele te colocou sobre sua posse um terreno como esse, que aos olhos de alguns pode parecer pequeno. E alguns iriam desistir, mas se Ele colocou na sua mão, é porque Ele vê em você potencial. E Ele sabe que você é capaz de chegar até o fim. Então não se furte ao fato de que Deus te levantou e Ele te chama hoje para pelejar a boa batalha com Ele. E através dele, Ele efetuará um milagre na sua vida. E todo inimigo não vai mais prosperar diante de ti. Porque todo inimigo há de cair quando Deus está sobre a sua vida. Que assim Deus te abençoe, te guarde e te guie. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Márcio? Graça e paz, irmãos. Amém. Aí está o desafio, né, irmãos? Para nós, aqueles que entenderam a mensagem. Prepare-se para uma grande batalha. E seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nos preparando agora, eu e o pastor Fabiano, para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor. Eu vou ministrar o pão e o reverendo Fabiano vai ministrar o cálice. Mas eu quero fazer a leitura na palavra, né? Nesse instante, sobre esta celebração, que encontra-se em